Continuando então, graça e paz vos sejam acrescentados pelo conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa meditação é sobre o começo da caminhada da igreja, a noiva de Cristo. Eu pedi a vocês que lessem comigo lá no Apocalipse, capítulos 1, 2 e 3. Lá no Apocalipse você vai descobrir que Apocalipse, a palavra Apocalipse não significa mistério. É muito pelo contrário. A palavra Apocalipse significa revelação. Então o Apocalipse é a revelação do noivo. A revelação do noivo. A intimidade do noivo com a sua noiva. Então Jesus ele vai trazer agora um entendimento ao evangelista João a respeito, ele vai dizer das coisas que em breve hão de acontecer. Então ele descreve lá e diz assim: você vai escrever cartas. Você vai escrever uma carta para a igreja de Éfeso, uma carta para a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Meus irmãos, nós compreendemos com o passar dos anos que essas 7 cartas elas são colocadas ali e elas vão determinar períodos da igreja. Você vai ver os estudiosos dizerem que alguma coisa pertinente a Éfeso pode ser detectada em Tiatira. Pode sim. Não tem, é a igreja, é a noiva do Cordeiro. Pode sim. Mas a profecia ela vai estabelecer um tempo, uma causa, um conselho, uma advertência e uma bênção. A cada tempo tem a sua transgressão, tem o conselho, tem o tempo do arrependimento e a restauração. Então nós vemos isso quando nós falamos aqui que a igreja primitiva, a primeira igreja, a igreja que começa a adornar a noiva do Cordeiro, ela vive num período em que tem vinho, tem uma presença profunda do Espírito Santo. Essa igreja é a igreja de Éfeso. Nós conhecemos ela pelo livro de Atos como a igreja que está em Jerusalém. Mas na profecia do João, ela é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso ela tem uma responsabilidade muito grande. É o que eu disse para vocês. Ela tem que ressignificar o Velho Testamento. Então ela vai começar a estabelecer a literatura que nós vamos conhecer como Novo Testamento. Nesse período da igreja de Éfeso serão escritos os evangelhos. As cartas serão escritas nesse período. E nós vamos ter então toda a doutrina, toda a forma de existir, a forma de viver da igreja, a noiva do Cordeiro, estabelecida logo no primeiro século. Logo no comecinho, quando tem vinho, tem Espírito Santo, é um momento propício para se fazer isso. Por que eu estou falando isso? Porque na parábola, na história das bodas de Caná da Galileia, chega uma hora que o vinho acaba. Não tem vinho, acabou o vinho. Quando eu estabeleço tempos, talvez eu erre, porque a profecia ela é dinâmica, ela não tem uma data, começa aqui e acaba aqui, não tem isso. Então nós vamos perceber, lendo a história, que a igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna, elas são contemporâneas. Elas acontecem quase ao mesmo tempo. Quase ao mesmo tempo. A igreja de Éfeso ela é grandiosa. Grandiosa no que faz, grandiosa no que realiza. É a igreja apostólica como nós conhecemos. Mas quando a gente lê lá no livro do Apocalipse, a advertência de Deus para ela, ele vai dizer: eu tenho contra ti que você perdeu o seu primeiro amor. Eu tenho contra ti que você perdeu o seu primeiro amor. Irmãos, e acontece muito rápido. Muito rápido. A história da igreja em Jerusalém, se Jesus morre lá pelo ano 30, entre o ano 30 e o ano 35, e o templo vai ser destruído junto com a cidade no ano 70, a igreja de Éfeso ela tem uma vida muito curta. Tudo que ela tem que fazer tem que ser muito rápido.
Mas talvez a rapidez com que as coisas estão acontecendo, elas nos sobressaltem. Por quê? Quando a gente vai ler o livro de Atos dos Apóstolos, logo no capítulo 8, acabou de haver uma grande perseguição a um homem chamado Estevão. E o Estevão, ele vai fazer um discurso. O texto do livro do Atos vai dizer que ele era um homem poderoso em palavras, sinais e na exposição da Bíblia. O Estevão, ele vai falar para uma cidade apóstata. O Estevão, ele está pregando para uma cidade idólatra. O Estevão está pregando para uma cidade envolvida em magia negra, em coisa pesada. E o Estevão, que não foi apóstolo de Jesus, que não andou entre os 12, o Estevão, ele vai ter coragem de botar o dedo nessa ferida. O Estevão, ele vai chegar para aqueles homens e vai citar o livro de Amós. E no livro de Amós tem uma lamentação de Deus, falando sobre o povo de Israel. Vocês, quando andaram no deserto, depois que eu tirei vocês do Egito, vocês faziam culto, mas quando vocês faziam culto, os sacrifícios que vocês faziam não eram para mim. O santuário era meu, tudo que era sagrado era meu, porque eu ensinei a Moisés como que eu queria que fizesse, mas o coração de vocês, quando fazia culto ao Deus Moloque. O Amós vai dizer isso, e o Estevão, ele tem coragem de repetir isso. Ele vai botar o dedo na ferida, ele vai fazer de uma forma que nenhum dos apóstolos fez. Ele vai fazer de uma forma agora que vai realmente ser um divisor de águas. Ele vai falar alguma coisa que as pessoas não querem ouvir. Elas não podem ouvir. Por quê? Porque enquanto está oculto, está tudo tranquilo. Mas quando alguma coisa vem à tona, e quando você olhava para o indivíduo, ele estava nas esquinas das ruas, com seus filactérios, com tudo arrumadinho, orando ao Senhor, que homem santo. Mas aí o escritor bíblico vai dizer: vocês me honram com seus lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. A gente não entende às vezes por que Deus diz isso, mas é porque Deus sonda os corações. O que a gente vê, a aparência que a gente vê, às vezes não é o que a gente está vendo. Irmãos, o Estevão, ele vai ter coragem de mexer nisso. E isso é uma afronta. Isso é para eles, a elite religiosa daquele momento, já tinham crucificado Jesus, eles não aceitariam que um ninguém os afrontasse dessa forma. E entre as pessoas que estão ali, escutando a mensagem do Estevão, e vão tomar uma atitude drástica, eles vão acusar aquele homem de blasfêmia, ele blasfema contra Moisés, e ele blasfema contra o templo, e ele precisa ser morto. A punição que precisa vir sobre ele é a punição capital, é a punição severa, ele vai ser apedrejado. A sentença foi dada entre as pessoas que estavam ali assistindo aquele discurso e aquele apedrejamento. Ali tem um homem chamado Saulo, vendo tudo aquilo e ouvindo tudo aquilo. O Estevão, ele está semeando uma coisa maravilhosa. Ele está colocando na vida de um homem que queria ser reto e íntegro diante do Senhor, mas que até aquele momento, o exemplo de integridade e de retidão que ele tinha, vinha das pessoas a quem o Estevão estava acusando. Então o Saulo agora, ele tem como pesar a balança e se definir se realmente é aquilo que ele quer. Mas para mim, humildemente, falando, a gente não é dono da verdade. O Estevão vai ser a inauguração da igreja de Esmirna. O Estevão é aquela pessoa que vai ser o divisor entre a igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna. Por quê? Porque na igreja de Esmirna, a palavra do Senhor para ela é ser fiel
até a morte. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E o Estevão, então, ele vai morrer por aquilo que ele acredita. O Estevão vai morrer por aquilo que ele prega. No momento que ele está sendo apedrejado, e ele vai ter um dom espiritual. Quando você lê o livro de Atos, você vai ler assim: ele viu os céus abertos. O céu não abriu para ele ver, ele teve uma visão, é um dom espiritual. Esse dom acontece em vários lugares da Bíblia. Dom de visão, dom de ciência. Ele tem um dom, ele vê os céus abertos, ele vê lá Deus e vê Jesus. E ele pode repetir, então, uma palavra do seu mestre: Pai, não lhes imputes esse pecado, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. E aí, irmãos, na entradinha, termina assim o capítulo 7, e no comecinho do capítulo 8, nós vamos compreender por que Deus vai dizer à igreja de Éfeso, à igreja de Jerusalém, que ela perdeu o seu primeiro amor. Está escrito assim, ó: também Saulo consentiu na morte do Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, menos os apóstolos. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, menos os apóstolos. Um momento em que a igreja do Senhor, ela vai passar por uma grande prova de fé, de quem que ela crê, qual é a sua mensagem, o que ela anuncia, onde está o valor dela. O valor dela está entre a elite, a nata da religião, no meio do sumo sacerdote, no templo, ou as suas convicções agora se baseiam nas promessas de Jesus. Vai haver uma grande dispersão por causa de uma grande perseguição. Fugirão muitos, menos os apóstolos. E lá no livro do Apocalipse, Jesus vai dizer: eu tenho contra ti que você perdeu o seu primeiro amor. Arrepende-te. Arrepende-te. Irmãos, todos os apóstolos de Jesus, eles morreram martirizados. Eles morreram perseguidos. Menos o João. Menos o João. A igreja de Éfeso, ela tem um grande papel. Ela tem um grande papel. Mas a igreja de Éfeso, ela vai servir de exemplo para todo o período da igreja que o Senhor nos chamou para viver em fé. O justo viverá por aquilo em que ele se apega. E ele vai, se for necessário, dar a vida por aquilo que ele se apega. A igreja de Éfeso, em algum momento, que é a igreja que está em Jerusalém, ela se poupa, ela se acomoda. A Bíblia vai dizer que das vizinhanças da cidade eram trazidos muitos enfermos, muitos oprimidos do diabo para serem ali curados e libertos. Mas a Bíblia não diz que são os apóstolos que vão até os oprimidos. A Bíblia diz que os oprimidos vêm até Jerusalém para serem curados e libertos. A obra deixou de ser feita? Não, não deixou. Não deixou. Porque a obra é de Deus. Ela vai ser feita. Mas você gostaria de ouvir de Deus que você perdeu o seu primeiro amor e que, se você não se arrepender, Ele vai apagar o seu castiçal? Não, né? Ninguém quer isso. Por isso que a fé, ela é tão importante para quem abraça a caminhada do Evangelho. Irmãos, não existe meio cristão. Não existe meio salvo. Não existe. A igreja, ela pode viver qualquer aparência que ela quiser. Qualquer aparência que ela quiser. Deus sonda os corações.
Deus sonda os corações. Quando você tiver oportunidade, leia lá o capítulo 7 do livro de Atos e veja como que o Estevão ele vai trazer à tona um monte de coisa encoberta. E a igreja de Éfeso, então, ela está com essa particularidade de estabelecer os alicerces que a igreja vai seguir. E entre esses alicerces está toda a literatura do Novo Testamento. Mas tem uma outra coisa que chama a atenção nossa, é que o Pedro, que tem as chaves, e o Pedro que vai trazer a primeira mensagem, e o Pedro que vai visitar o Cornélio, e vai batizar o Cornélio, um gentio, apesar dele ter que ir lá em Jerusalém explicar por que ele estava batizando um gentio, esse Pedro, alguns dias antes, ele estava tendo um diálogo com Jesus, já ressuscitado, e Jesus está falando para ele: Pedro, tu me amas? Senhor, é claro que eu te amo demais. E Jesus disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. E Jesus lhe perguntou segunda vez: Pedro, tu me amas? É lógico que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E Jesus lhe perguntou terceira vez: Pedro, tu me amas mesmo mais do que os outros? Ao que o Pedro lhe respondeu: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas. Por que o Senhor sabe todas as coisas? Porque o Senhor avisou que eu ia trair o Senhor, que eu ia negar que eu conhecia o Senhor, que eu ia negar que eu tinha aprendido coisas do Senhor. O Senhor me avisou muito antes. E o fato do Senhor ter me avisado não me impediu de negar o Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. E se naquele dia o Senhor sabia que eu ia te negar, hoje o Senhor sabe que eu te amo. Transparência. Transparência que virá pela experiência de quem sonda os corações. O Pedro, então, vai virar para Jesus, vai apontar o João que escreveu o Apocalipse, e vai perguntar: Senhor, e quanto a este? E Jesus respondeu para o Pedro assim: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te interessa? Vem você e me segue. O João foi o último dos apóstolos a morrer, irmãos. E todos os apóstolos e toda a igreja tinham uma convicção, por causa dessa história, de que o João não morreria. E a sabedoria do Senhor é tão grande que hoje, nos nossos dias, todas as vezes que nós abrimos o Apocalipse, o João está vivo. Porque o que o João escreveu é para a nossa geração, é para a nossa época. Todas as vezes que nós lemos o Apocalipse, o João está vivo. E ele vive até que Jesus volte. Nós vamos continuar falando da história da igreja. Nos vemos no próximo vídeo.